Muito boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse vídeo. Hoje, e nesse vídeo especial, eu vou conversar com o Pedro. A gente vai falar um pouco sobre mundo de negócios, sobre carreira, sobre os diversos desafios e talvez diversos momentos que a gente passa na nossa carreira. Isso faz parte do esforço e do trabalho que a gente tem feito aqui em Faber House para trazer cada vez mais uma visão multidisciplinar, não só o olhar do design, mas também tudo aquilo que agrega e que traz a visão de negócios, de produtos digitais para o nosso dia a dia. Então, Pedro, de novo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo, com a minha audiência, com todo mundo que está nos acompanhando. Imagina, eu que agradeço, era um prazerzaço estar aqui contigo, falando com a comunidade de design, de produtos digitais. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto e a tua contribuição através do design para os produtos, para a tecnologia sempre foi grandiosa, e para mim é um prazerzaço estar aqui contigo nesse teu outro projeto, falando com a tua galera. Bora lá. Maravilhoso, Pedro. Eu começo uma pergunta, comecei a fazer ela não faz muito tempo, comecei a fazer e não parei mais, porque eu acho muito divertido descobrir certas coisas das pessoas, mas a minha primeira pergunta é como que você prefere ser chamado, no aspecto de que de repente você fala, poxa, eu prefiro um apelido, eu me sinto mais confortável quando me chamam assim, ou algo do gênero. Então me fala como você prefere que eu te chame, e aí eu vou usar isso se precisar modularizar alguma palavra minha aqui. Não, vamos lá, não vai ser muito divertido, me chama de Pedro. Muito bem, e eu pergunto isso que uma vez eu perguntei para uma colega, trabalhava com ela há 2 anos, e eu perguntei isso para ela no começo da entrevista ali, mas como quase que uma quebra de gelo, e ela me falou, eu gosto que me chamem assim, porque me chamam desse jeito tal, e eu não gosto. E eu falei, faz 2 anos que eu te chamo desse jeito, então que bom que eu perguntei isso. E aí desde então eu brinco que eu falo, não, vou trazer essa pergunta, que vai que eu descubro algo aqui que de repente eu não sabia, mas é por isso, mas seguirei então com o Pedro mesmo, Pedro, eu queria que você começasse contando pra gente, enfim, para quem está nos assistindo, um pouquinho da sua trajetória, né, um pouquinho da sua carreira profissional, né, então você que passou por de tudo, né, ali foi do nível inicial ali até sentar numa cadeira mais alta ali, numa posição de C-level, numa posição de CEO, mas como que foi essa trajetória, como é que foi chegar nessa posição aí dentro da sua carreira de trabalho? Vamos lá, espero não ter passado por tudo ainda, espero que tenha coisas para passar. Sim. A minha carreira foi um pouco acidental, acho que de alguma forma quase todas as carreiras devem ser mais acidentais, mas eu sou formado em administração de empresas, e aí eu estava no meio da faculdade, na minha época, a gente no meio da faculdade tinha que buscar estágios, e os estágios eles eram apresentados pelas empresas num quadro, assim, numa lousa nas faculdades, as empresas colavam cartazetes ali. E aí, eu, administrador de empresas, eu mandei currículo, precisava trabalhar para todas as empresas que anunciaram. E tinha indústria, tinha banco, tinha um monte de gente, e tinha um cartaz no cantinho que estava escrito assim, quer trabalhar de bermuda, manda um e-mail para a gente. Trabalhar de bermuda não era uma realidade no fim dos anos 90, e era uma empresa que chamava fulano.com, estava bem no comecinho, e foi onde eu comecei minha carreira. O fulano.com foi um dos primeiros sites de entretenimento do Brasil, acho que deve ter sido o primeiro, e foi um projeto do comecinho da internet comercial, assim, dos portais, dos sites, e eu tive a sorte de começar minha carreira lá, num ambiente absolutamente empreendedor, descontraído, inovador, e fui, acho que a 7ª, 8ª pessoa a começar a trabalhar lá. Naquele momento, meu papel era de redator, assim, eu escrevia conteúdo de economia e negócios para o site, fazia quizzes, criava quizzes. Olha aí. E rapidamente isso foi me levando para um outro lugar dentro da empresa, era uma startup em 1999, começo dos anos 2000, os primeiros 2 anos a gente recebeu investimento, cresceu, e eu fui indo para a área de produtos, justamente, eu fui me interessando por tecnologia, por design, pelos usuários, e comecei a me desenvolver nessa direção. O fulano.com sofreu com o estouro da bolha da internet, como todas as empresas naquela época, e um grupo dentro do fulano.com, na hora que a bolha estourou, criou uma outra área lá dentro, uma divisão de negócios B2B, que acabou virando uma agência chamada FBIS. Então eu era parte desse grupo, e com isso fundamos a FBIS, que era a divisão business do fulano.com, lá dentro. E aí, dentro da FBIS, eu fui percorrendo quase tudo que dava para percorrer, tentando ficar mais perto da inovação, da tecnologia, mas passei por todas as áreas e vivi lá dentro todos os ciclos de inovação, assim, os ciclos de transformação do marketing digital. Desde o comecinho, fazer sites,
Depois mobile, redes sociais, comércio eletrônico, mídia programática, search, tudo isso foram ondas que eu fui vivendo e participando e foi muito legal. Em 2011, a gente vendeu o FBIS para o grupo WPP, e aí nesse momento, um pouquinho depois disso, em 2013, já dentro do grupo WPP, eu virei co-CEO da FBIS. Então, dentro do Fulano FBIS, eu fiz quase toda a minha carreira do estágio até a posição maior de liderança. E aí depois, entre 2017 e agora até comecinho de 2024, fim de 2023, fiquei como executivo dentro do grupo WPP, aí sim ocupando posições de liderança, de CEO, dentro de outras empresas que não a que eu tinha fundado. Primeiro a Wanderman e depois da fusão a Wanderman Thompson. Maravilhoso. E aí, CEO, né, essa palavra, digamos assim, acho que tem um impacto muito grande, né, para todos nós, enfim, a gente fica olhando muito para isso, e aí tem aquela pergunta, né, o que eu trago agora quais são as dores e delícias de ser um CEO, né, o que muda, o que tem lá, enfim, o que é bacana e o que não é bacana em ser um CEO? Olha, assim, acho que a primeira coisa que todo mundo tem que pensar é que ser CEO é ter um emprego. O CEO é um funcionário, é um empregado de uma empresa, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma autoridade, ele tem uma recompensa. É um bom emprego, é o maior emprego em geral dentro de cada uma das organizações, mas ele, assim como todas as outras posições, tem sua parte boa e a sua parte ruim. A parte que eu mais gosto é o impacto que você pode ter. De fato, como CEO de uma companhia, a chance de você impactar a história da companhia, a vida das pessoas, os clientes, é muito, muito grande. A parte que eu menos gosto é a falta de espontaneidade que acaba dominando a sua vida, né? Então, você, por ter impacto e por ter muito impacto na vida das pessoas, acaba tendo esse efeito, né, de que as pessoas se planejem muito para falar com você, para trazer os assuntos para você, para expor seus pontos de vista, e acho que com isso o CEO acaba perdendo, né, muito da espontaneidade das pessoas. Então acho que esse é o melhor e o pior para mim. Muito bem, muito bem. Quando a gente vai trilhando passando de ciclos, digamos assim, na carreira, né, é natural que a gente veja até um distanciamento entre táticos, na verdade, entre operacional, entre o tático, entre o estratégico, a gente vai ficando cada vez mais ali, cuidando da parte da estratégia, cuidando da parte ali de pensamentos, de teorias, né, de para onde vamos e como vamos chegar lá. E a gente percebe esse migrar, às vezes você fica ali um pouco entre o tático operacional, às vezes você fica entre o tático estratégico, às vezes só no estratégico, enfim. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente como que são as entregas nesse ponto, né? Que entregas, ou que normalmente, né, para onde você olha ali de dia a dia, do que eu vou levar, do que eu vou entregar, qual que é o dia a dia e o trabalho de estar ali no momento de C-Level? Olha, assim, uma pessoa numa posição de C-Level que tenha entregas está fazendo alguma coisa errada, né? Assim, você não deveria ter entregas que dependem de você. Se você fez bem o seu trabalho, você tem um time que é responsável por todas as entregas, né? E aí, eu acho que o trabalho numa posição de alta liderança, ele é sempre uma versão de conseguir ter um diagnóstico preciso do presente, né? Entender onde você está no mundo, você, sua empresa, sua organização, construir uma visão de futuro que seja excitante para a companhia, para as pessoas, para os clientes, e aí ajudar todo mundo a sair do ponto A e chegar do ponto B, né? Fazer com que as pessoas consigam sair desse presente bem diagnosticado para esse futuro excitante. O trabalho é esse. A forma de fazer isso, acho que depende muito de companhia para companhia, de pessoa para pessoa. O CEO é, no limite, responsável por tudo que acontece na empresa, é o responsável pelo valor dos acionistas, é o responsável pelo bem-estar das pessoas. Então, você acaba tendo que se ocupar do que tiver que se ocupar. Mas, em geral, você não começa a semana com coisas para entregar, com tarefas para fazer. Em geral, você começa a semana com a boa parte dela em branco, porque as prioridades vão aparecendo e vão se estabelecendo conforme o dinamismo do dia a dia se coloca. Muito bem, e acho que o desafio é grande, você estava falando, e eu lembrei de uma liderada minha, depois que ela assumiu a liderança, então eu a coloquei numa cadeira de liderança, né, dentro da trajetória dela, e aí ela me contou depois, falou, olha, foi muito engraçado quando eu assumi o cargo de liderança, né, eu saí de uma posição de entrega, é que eu não tinha mais o quadro do giro, eu não tinha mais a tarefa, a task, e aí eu cheguei no primeiro dia e falei, meu Deus, eu vou ser demitida, a segunda palavra, porque eu não tenho aqui as minhas tarefas, né, o que vai acontecer
acontecer, né? O que eu faço? E aí ela falou, mas aí logo passou alguns minutos, já surgiram, começaram a pipocar reuniões e tal. E ela falou, eu falei, realmente o planejamento é um pouco diferente, porque as bombas elas só vão surgindo, né, no dia a dia para a gente resolvendo. Eu acho que tem muito disso, né? Eu sempre brinquei que o meu trabalho, uma parte dele era um misto de zeladoria e assistência social, assim, cuidar das pessoas e dos canos estourados, mas o trabalho não pode ser só esse também, né? O trabalho tem que ser você determinar um pouco qual é a agenda de futuro da companhia e você criar a pauta que leva a companhia para essa agenda do futuro e não esperar só que as pautas se coloquem para você na forma de reuniões, de tarefas ou de problemas, né? Então, eu acho que uma parte do seu tempo tem que estar disponível para que você possa também criar as pautas do futuro. E eu acho que a outra grande questão, conforme você fez ali uma linha, né, entre o operacional, o tático, o estratégico, conforme você vai evoluindo, né, o seu nível de responsabilidade dentro de uma organização, cada vez menos o sucesso do trabalho depende só de você. E isso é muito desconcertante, porque quando você está sentado, você tem um quadro de tarefas, você tem uma tarefa que é sua, você realizar aquela tarefa com competência, com criatividade, com brilho, com responsabilidade dentro do prazo, essa é a sua responsabilidade. E o trabalho incrível depende quase que só de você. E conforme você vai subindo, né, nas organizações, cada vez menos o sucesso é tão fácil de medir e cada vez menos ele depende só de você. E essa é uma mudança que a maioria das pessoas sofre para fazer. Muito, muito, muito. E aí você falou 2 pontos que eu queria agora que você construísse de repente, né, ali um paralelo entre essas 2 vertentes que você falou, né, que é o futuro, a visão, né, o lado visionário e de repente a entrega também que a gente é cobrado, né. Então, estando ali na posição máxima, eu vou chamar assim de liderança, existe muita pressão, imagino, e acho que você pode falar um pouco dessa pressão toda, mas também como que é equilibrar visão de futuro, que talvez o resultado nem seja tão instantâneo e imediato, né, com aquilo que de repente, poxa, sei lá, no mês que vem, no trimestre eu tenho que apresentar coisas e tal, enfim, tem esse choque mesmo, como que se enxerga essas 2, se eu posso chamar duas visões aí? Vamos lá, então tem 2 pedaços da pergunta aqui, vou primeiro. É papel de todo líder equilibrar o curto prazo com o médio e longo prazo, assim, se você não cuida do curto prazo, ele se impõe a você e ele mata qualquer outra agenda que você possa ter. Então, fazer as entregas da empresa acontecerem, fazer o dia a dia acontecer, fazer tudo funcionar, essa é a obrigação número 1. E enquanto isso não estiver acontecendo, em algum grau, pode não estar 100% perfeito, mas tem que estar com nível de excelência alto, você não vai conseguir se ocupar de outras coisas, né? Porque se está entrando água no barco, você não vai conseguir se preocupar em dirigir o barco para o lugar certo. Você precisa primeiro se preocupar em não afundar. Então, óbvio que o primeiro papel é garantir que não está entrando água no barco, que está tudo certo e que você está flutuando. Mas, se você só cuidar para que não entre água no barco, possivelmente você vai navegar em círculos ou não vai sair do seu lugar, e isso não vai levar a companhia para lugar nenhum. Então, é papel da liderança conseguir também equilibrar as prioridades e fazer essa agenda de futuro acontecer, mesmo que existam outras agendas mais imediatas que se imponham. Então, acho que esse é o papel, né? Alocar as energias corretas, priorizar as atividades corretas, dividir bem o time, para que não corra todo mundo para cima dos problemas mais urgentes e a companhia fique sem futuro. Né? A companhia tem que estar indo para algum lugar o tempo inteiro, tem que estar inovando, tem que estar arriscando, tem que estar tentando as novas coisas. Segunda coisa, você me perguntou um pouquinho qual que é a pressão, né, de estar nessa posição. Eu acho que se tiver tudo correto, né, se a pessoa que está na posição de liderança está preparada para estar na posição de liderança, a pressão é igual à pressão que todo mundo sofre. Todo mundo deveria estar numa posição na empresa onde se sente ao mesmo tempo capaz e desafiado, né? Então você tem que se sentir com possibilidade de ter sucesso, mas não confortável demais. Você tem que estar desafiado para ter esse sucesso. Então, quando você está numa posição que está no momento certo para você, que você está preparado para essa posição, isso significa que você está preparado o suficiente e preocupado o suficiente com isso. Ou seja, a pressão deveria ser a mesma que todo mundo sofre. Todo mundo que está no lugar certo, no seu momento de carreira, deveria sofrer mais ou menos a mesma pressão. Em teoria, quem chegou numa posição de liderança se preparou para isso por muitos anos, né? Então você consegue lidar com um nível de pressão que para outras pessoas parece muito alto, mas você está preparado para aquilo. Então não é um nível para você que tem esse mesmo efeito, né?
Boa, até porque é meio progressão ali, né? Mas sabe que, só fazendo um paralelo dentro do aspecto do design e da experiência, a gente tem a teoria do flow, do fluxo, né? Que é uma teoria que diz que quando você vai fazer uma tarefa para o usuário, ou mesmo, enfim, uma tarefa geral para qualquer pessoa, mas pensando a nível do usuário, diz que o estado ótimo da tarefa é quando você consegue, digamos, provocar a pessoa um pouco acima, mas onde ela tem domínio suficiente para alcançar ali e que não deixa aquilo muito baixo, senão vira um tédio e a pessoa abandona a experiência, né? Então, dentro da experiência, a gente fica sempre olhando para esse aspecto que é tipo flow, né? O fluxo, onde a gente tem um equilíbrio entre desafio e habilidade do usuário de conseguir cumprir aquilo. Perfeito, é dentro desse espectro que as coisas boas acontecem, né? Se está desestimulante demais ou desafiador para além das capacidades da pessoa, aí não é nem sobre pressão, é sobre a impossibilidade. Exato, aí a gente ou vai cair naquela história do burnout, ou na história do burnout, que eu aprendi semana passada, que tinha uma coisa chamada burnout, que é o tédio, é o contrário, né, quando você tem muita posição de tédio. Bem interessante, tá vendo como teorias de design também ajudam a entender a parte da carreira também. Muito bem, a gente está no momento, e isso é uma perspectiva muito minha, eu vou colocar ela aqui para você trazer sua visão também, que me parece um pouco desafiadora para o campo de negócios, né? Eu acho que a gente está passando um momento meio... O campo de negócios de tecnologia, tá? Eu falo especificamente de TI, de tecnologia, de design digital, de, enfim, negócios digitais, que é muito dentro da esfera que eu tenho trabalhado, né? Enfim, a gente viu aí layoffs, demissões em massas, trocas, enfim, até novas tecnologias, a inteligência artificial, para onde vamos? Meu Deus! Enfim, parece muitos desafios. Mas, de modo geral, como que você tem percebido ou sentido esse momento de mercado / negócios, né? O que você tem olhado ou, de alguma forma, capturado ali de observações a respeito disso? Olha, sim, acho que cada momento tem a sua particularidade e são sempre desafiadores para os negócios, porque os negócios estão sempre em ambiente competitivo e se transformando. Uhum. Então, eu não acho que os momentos tem momentos muito bons e momentos muito... Tem fases, tem ciclos que afetam as indústrias de forma diferente. A indústria da tecnologia, os produtos digitais, surfaram uma onda de crescimento muito acelerado, né, ao longo dos últimos 15, 20 anos, mas especialmente na pandemia, foi uma aceleração muito grande. E agora esse setor todo está sendo confrontado pela inteligência artificial, que é um negócio que está chegando num nível de disrupção muito alto. Eu acho que é uma tecnologia com impacto dificilmente comparável com outras coisas que a gente viu, especialmente no campo da produtividade, né? Então você tem, não que vai ser só isso, acho que vai ter muitos outros impactos, mas o primeiro grande impacto é no campo da produtividade. Então você tem empresas que cresceram muito rápido, e toda empresa que cresce muito rápido acaba inchando um pouco, de forma ineficiente, porque você não pode abrir mão de capturar a oportunidade de crescimento, então você vai, a hora que desacelera o crescimento, você fala, opa, foi um pouco demais aqui, cresci mais do que devia ali, investi mais do que devia ali. Veio essa onda da inteligência artificial e da produtividade, eu acho que a gente está passando uma fase de um ajuste muito bruto, né? Em indústrias que viveram uma onda muito forte de crescimento, as pessoas não estavam preparadas para lidar com esse ajuste bruto, então acho que tem a correção do crescimento talvez excessivo de algumas empresas durante a pandemia e a correção para preparar as empresas para a produtividade que a inteligência artificial está trazendo. Então, é um momento desafiador neste sentido. Eu acho que tem uma crise de emprego que não vai se resolver no curto prazo. Acho que talvez num prazo mais longo sim, mas no curto prazo não. E esse é um desafio muito grande. Acho que toda a liderança ela tem que ser responsável em muitos aspectos, né? Tem que ser responsável como acionista e com o sucesso da empresa. Então, acho que as lideranças têm sim que fazer o que tem que ser feito do ponto de vista de produtividade, otimizações das empresas, mas você tem que ser responsável também com a tua cultura, com o teu time, com a sociedade na qual você está inserido. E nesse momento, acho que está sendo muito difícil ser responsável com as duas coisas ao mesmo tempo. É bem complexo, e é interessante, só um paralelo quando você falava, que eu pensei também nós somos uma área muito jovem, quando se fala de tecnologia, enfim, da parte dessa tecnologia, a gente é muito jovem, tanto que você comentou um pouco do início da sua trajetória, praticamente você pegou um momento que não tinha nada, era mato alto, foi construindo ali, como muitos de nós foi construindo, né? Então, esse momento que a gente está passando de ajuste também, outras áreas talvez tiveram, e encontraram um platô hoje um pouco mais tranquilo, e a gente ainda
ainda é muito jovem, né? Comparadamente à área de tecnologia, é muito jovem, a gente está engatinhando. Não tem dúvida, e assim, conforme você foi, no começo você estava falando, né, a área de produtos digitais, design digital, cada vez mais o digital não vai fazer parte desse léxico também, né, então a gente hoje cria produtos, né, cria serviços, que eles acontecem em multicanais e mil canais, e com a inteligência artificial agora, com GenAI e tudo mais, eu acho que essas interfaces agora vão ficar cada vez mais conversacionais, gestuais, sei lá, vai ser cada vez mais interessante, então ao mesmo tempo que talvez um mercado definido como produtos digitais possa estar passando por uma transformação, o mercado de experiências de consumo, experiências de uso, ele só aumenta, só fica mais excitante, só fica mais complexo. Então, eu acho que tem muito a se fazer e muito a crescer, mas são mercados que se transformam o tempo inteiro. Exato. E aí, aproveitando esse gancho, né, como que você enxerga, ou tem equilibrado, ou já equilibrou, essa que eu chamo da tríade, né, a disciplina de design, negócios e tecnologia, né? Então, eu brinco que são áreas irmãs, e por serem irmãs, às vezes elas estão ali se amando, às vezes elas estão se odiando. Digo eu que acabo, neste momento, ainda estando ali mais, puxando um peixe mais para um lado, digamos assim, do design, mas como que é esse trabalho com essas três irmãs, com essa tríade aí, design, negócios e tecnologia? Olha, eu acho que elas hoje, talvez, eu tenho dificuldade de olhar para isso como áreas, né? Porque áreas são escolhas que uma empresa faz sobre a forma como ela se organiza, né? E eu acho que a tecnologia como área é uma coisa que cada vez menos vai existir, porque tecnologia, ela era um setor de conhecimento muito específico, né? E você tinha que ter áreas de tecnologia que pudessem apoiar todas as empresas. Tecnologia em si, assim, o significado de tecnologia não é codificação, né? Tecnologia é conhecimento da técnica, é como a melhor técnica possível para se fazer uma coisa. E a gente vê hoje a tecnologia tão acessível, você com tão poucas barreiras consegue acessar as melhores técnicas para se fazer alguma coisa, que eu acho que o que a gente conhece como design e o que a gente conhece como tecnologia, muito em breve vão estar 100% fundidos aí sob a ótica da sua capacidade de desenhar e produzir experiências para as pessoas interagirem. Eu acho que isso tende a se fundir. Tá? Eu acho que você vai conseguir daqui a pouco pensar como você gostaria que alguém interagisse com alguma coisa e ter um sistema de inteligência artificial que te produza esse sistema codificado, lealtado, desenhado do jeito que você quiser. Então, nesse sentido, eu acho que a gente vai ser mais essencial, né, na busca de o que eu quero resolver, qual é o problema que eu quero resolver, que experiência que eu quero criar, que funcionalidade que eu quero oferecer. E nesse sentido, os conflitos entre as áreas de design e tecnologia, eu acho que tendem a se diminuir, né? Porque eu acho que sempre foram áreas, para ficar aqui na forma como a gente está colocando, que queriam a mesma coisa, mas com desafios diferentes e muitas vezes com zonas de conflito. E aí o negócio vinha como o fiel da balança, né? Então qual é o interesse de negócio aqui, qual é a visão do negócio? Eu acho que também, cada vez mais para as áreas de negócio, a tecnologia, o design, fica mais acessível. A gente aprendeu a trabalhar num tempo onde essas linguagens eram muito difíceis e diferentes. Uma pessoa de design não conseguia interagir com a tecnologia, uma pessoa de negócio não. Eu acho que isso está acabando. São gerações de pessoas que têm mais capacidades nesse sentido, né, de circular entre os assuntos, e as linguagens estão ficando muito mais simples e acessíveis para todo mundo. O que derruba algumas áreas de reservas de mercado, assim por dizer, né? Então, uma área de conhecimento muito específico que ninguém pode entrar é uma garantia de domínio de alguém. Isso vai aos poucos acabando, mas ao mesmo tempo eu acho que fica muito mais excitante para quem quer criar coisas, poder criar com menos dependência de outras áreas. Sim, eu acho que é muito democrático também, muito interessante o que você falou, e a gente viu agora, por exemplo, os algoritmos estão indo cada vez mais para a linguagem natural, né? Isso eu tenho uma especialização em design, mas eu posso usar cada vez mais a minha linguagem humana para fazer softwares, algoritmos, enfim, eu não preciso aprender a linguagem, né? Assim como pessoas que não são de design podem utilizar também de assistentes para construir visuais que funcionam e tal. Então, eu acho essa colisão muito interessante. E aí tem outro ponto que você falou, eu me lembrei agora, e aí, enfim, até queria ouvir um pouco a sua perspectiva, que é quando a gente fala, eu brinco da tríade, somos irmãos, a gente briga porque eu venho de uma escola que a gente brigava no passado e tal, mas no fim as métricas, elas também não são divididas, né? Quando a gente vai olhar
o sucesso de um negócio, né? Você dificilmente vai falar, olha, aqui eu tenho uma métrica de design funcionando bem, mas a de tecnologia tá ruim. A de tecnologia tá ruim, mas a de design tá bem. No fim, a métrica, ela é a junção das três visões, né? Ela é a excelência do serviço, digamos assim. Assim, esse é um alçapão, que se a gente abrir, a gente pode não terminar nunca, mas assim, métrica, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito cuidadosamente escolhida. Né? Métrica é algo que te ajuda a tomar decisões, a corrigir rotas, e se você olhar para a métrica errada, você vai possivelmente fazer coisas muito erradas. Né? Então, eu acho que não existe uma métrica, 2 métricas ou 3 métricas que todo mundo deveria usar. Eu acho isso meio bobo. Eu acho que uma métrica, ela deveria ser desenhada a partir de uma estratégia. A métrica te ajuda a acompanhar aquela estratégia e corrigir rotas, senão não serve para nada. O resto não. Então não deveriam existir métricas de uma área ou de outra. Tem que existir métricas de sucesso de seja lá o que for que a gente está tentando fazer. E aí, óbvio, você tem indicadores, submétricas que deveriam te ajudar a ir entendendo e corrigindo para otimizar a sua métrica principal de negócio. Mas eu acho que uma métrica que não seja uma métrica de sucesso do negócio, dificilmente é a métrica que todo mundo deveria estar olhando. Porque quem não esteve ainda numa situação, numa reunião, onde cada área estava lá com a sua métrica de sucesso, todo mundo com sucesso absoluto, mas o resultado do negócio era uma porcaria. Né? Quantas mil vezes isso não aconteceu? E aí está todo mundo agarrado na sua métrica, falando assim, não, mas a minha parte é um sucesso. Então tá bom, você tem 10 partes que são um sucesso e um todo que é uma porcaria. Perigosíssimo, muito bem, muito bem. Por isso que eu fiz a provocação, que, enfim, tivemos uma discussão recente dessa, e até foi, inclusive, só um complemento. Essa foi uma discussão que a gente teve em eu vou chamar de um evento expandido, que foi a comunidade de design que chamou, mas era expandido para todo mundo, para outras áreas, enfim, para outras especialidades, visões, enfim, e a gente falou justamente sobre isso, né? As métricas, elas não existem métricas tão departamentalizadas, a gente tem uma visão do sucesso aí do negócio e tal, enfim. Assim, é lógico que existem métricas de otimização, né? Então, sei lá, tem um formulário. Óbvio que eu vou olhar as métricas para otimizar aquele formulário, mas o começo do nosso dia de todo mundo tem que ser as métricas de negócio, né? Exato. E aí, falando sobre sucessos, métricas e tal, eu queria ouvir de você o que faria você compreender que uma ideia de negócios é boa, que um novo negócio, uma nova funcionalidade, enfim, algo novo que a gente vai apostar, né? O que faria você pensar assim, avaliar e entender aquilo como uma boa ideia para apostar? Eu resisto muito à ideia de tentar olhar para uma coisa e falar, pô, adoro isso é uma boa ideia, isso é uma solução genial. Eu acho que você tem que focar mais no problema do que na solução primeira. Assim. Então, qual é o problema que essa ideia está resolvendo? Se você está atacando um problema real que cria valor ao ser solucionado, eu acho que ela é uma boa ideia, por princípio. Assim, pô, eu estou atacando um problema de verdade aqui, um problema grande, um problema real, que se for solucionado, ele vai gerar valor, ele vai otimizar coisas. Eu começaria por aí, porque a solução em si, a ideia em si, ela muito provavelmente vai sofrer muitas alterações ao longo da sua primeira infância. Conforme você for desenvolvendo a ideia, testando a ideia, ela vai mudando. Por isso que é muito importante que você seja apaixonado pelo problema que você está querendo resolver e não pela solução que você trouxe. Porque senão você não deixa aquela solução se transformar para que ela resolva o problema originalmente identificado. Então, eu tento olhar mais para o problema e menos para a solução. Muito bem. E aí, quase mesmo aí nesse mesmo sentido, que argumentos que você imagina que eu poderia usar que faria você talvez investir em um negócio novo, em uma empresa nova? Eu vou chegar e falar, Pedro, vamos ver uma empresa, tal, eu quero te apresentar a minha ideia de negócio, meu pitch de negócios aqui, e ver se você toparia entrar comigo nessa. O que você acha que eu falaria, que você fala, eu acho que eu vou acreditar nisso aí, vou botar minha grana nisso? Eu olho para duas coisas quando eu estou nessa situação. A primeira é a que eu acabei de falar, assim, que problema que ele está resolvendo. Porque tem muita gente que é muito apaixonada por alguma ideia, uma solução, que não resolve o problema de ninguém. E essas não têm valor nenhum. Então, assim, qual é o problema? Mas a segunda coisa é quem é a pessoa que está me trazendo isso. Porque uma empresa, uma ideia, um produto, vai sofrer tanto até ter sucesso,
Não existe, eu não conheço, alguém que pensou uma coisa, lançou e ela foi um sucesso imediato. A maioria dos sucessos imediatos tem 10 anos de fracasso por trás que ninguém leva em conta. Então, você apostar numa pessoa que tem a paixão, que tem a energia, que tem a competência, que tem a resiliência necessária para colocar um negócio de pé, para mim é a segunda parte. Então, qual é o problema que a gente está tentando resolver e quem são as pessoas que estão se propondo a tocar isso para frente? Porque se essas pessoas tiverem a energia, a capacidade de se transformar para buscar a solução para aquele problema, elas vão chegar lá. Se elas não tiverem, a primeira curva mais difícil, elas vão desistir. Muito bem. E aí eu vou conectar agora, eu vou te colocar na posição agora de conselheiro, por assim dizer, mas que conselho que você daria, então, para um líder que vai estar numa posição como essa, né? Seja, de repente, talvez assumir um negócio existente, né? Então me tornei CEO, ou enfim, de um negócio existente, então estou numa liderança máxima dentro de um negócio existente, ou vou me tornar ali, posso, de repente, ser CEO da minha própria empresa, né? Mas que conselho que você daria aí com sua bagagem, sua experiência para a pessoa que está nesse momento? Tem muitos ângulos para falar disso. Um que eu acho que é importante para mim é que a gente tem que ser muito rígido em relação aos nossos objetivos e a gente tem que ser muito flexível em relação às nossas formas. Né? Então, se você ficar mudando de objetivo o tempo inteiro, você destrói uma companhia. Né? Então, a liderança de uma companhia ela precisa escolher um norte, precisa escolher um objetivo. E não quer dizer que só tem um caminho certo. Às vezes existem 10 caminhos que podem dar certo para alguma coisa, mas você escolher um e ter a capacidade de se manter fiel a esse caminho por um tempo faz muita diferença na vida de uma companhia. Agora, se você tem um plano e você tem uma rigidez tão grande que você não consegue ir se adaptando e se transformando conforme a realidade vai se colocando, aí a chance de você terminar no buraco é muito grande. Né? Então, eu acho que tem um equilíbrio entre eu vou escolher um norte para essa companhia e eu vou trazer todo mundo junto comigo para a gente perseguir esse objetivo e não vamos entortar, assim, a gente vai seguir, aconteça o que acontecer, até o fim. Eu acho que isso é muito importante. E o momento onde você fala assim, chega, não vou mais perseguir esse objetivo, ou porque eu cheguei nele, ou porque eu vou desistir dele, é um momento importante, é um momento de correção de rota grandioso, ele não pode acontecer com frequência, né? Agora, no dia a dia, você tem que ser muito flexível, entender o que está acontecendo, ouvir muitas pessoas, ouvir os seus clientes, ouvir o mercado e se transformar muito rápido dentro desses objetivos para continuar tendo sucesso nessa jornada. Maravilhoso. E aí o mundo de transformação e mudanças que você desenhou muito bem agora na sua última fala, como que você mede ou como você recomendaria alguém entender o sucesso do seu trabalho, estando numa posição de, tudo bem, temos um foco, temos muitas mudanças, o mundo é uma coisa assim que está se colidindo e mudando o tempo todo. Como que você entende sucesso? Que você fala, poxa, meu trabalho foi sucesso, ou tá dando certo, ou a gente está indo por um caminho ali bacana? Assim, eu vou tirar os óbvios, né? Assim, uma empresa tem que crescer, tem que ganhar dinheiro, tem que dar lucro. Acho que isso é uma parte importante, né? Legal. E a satisfação que você vai ver em você, no time, nos clientes, acho que, óbvio, tudo isso é muito importante. Mas uma coisa que para mim sempre foi muito importante em posições de liderança, eu acho que a liderança é um agente de cultura, né? Um agente de transformação de cultura. E aí, para mim, um sucesso que eu sempre valorizei muito é quando eu via que alguma coisa que não existia no grupo ou na empresa não era um comportamento praticado, porque cultura é o conjunto dos comportamentos praticados, aceitos e valorizados por um grupo, né? Então, quando você via que faltava alguma coisa e você conseguia, aos poucos, ir transformando aquilo, injetando este novo comportamento, até o dia que você chega e fala, olha, as pessoas estão praticando esse comportamento e eu não estou fazendo mais nada para isso acontecer. Esses eram momentos de satisfação muito grande para mim, como agente de liderança, como fomentador de cultura, a hora que eu via que um novo comportamento tinha sido inserido com sucesso dentro da comunidade da empresa, isso me deixava muito, muito satisfeito. Muito bom, muito bom. Faz parte da carreira do líder ali também tomar decisões difíceis, né? Acho que talvez seja a grande parte do trabalho, talvez, do líder tomar decisões difíceis. Como que é tomar decisões difíceis e como é comunicar isso, ou não comunicar, ou quando comunicar decisões difíceis para a empresa, para a equipe, para o time, enfim?
Ó, eu vou falar uma coisa que eu espero não ser mal interpretado aqui. Assim, a decisão ela não pode ser difícil. O líder tem esse papel de tomar decisões e tem que tomar decisões com um critério que é o que é melhor para a empresa. Muitas vezes difícil não é a decisão, difícil é a consequência da decisão. Mas o líder tem que ser capaz de separar essas duas coisas. Assim, o que tem que ser feito é isso. Puxa, isso vai ter uma consequência muito dura para as pessoas, mas são duas coisas diferentes. Você não pode deixar de tomar a decisão que você tem que tomar por conta das consequências. Você tem um critério, você fala, essa é a decisão que eu preciso tomar, então tá bom. Agora, qual é a melhor forma de tomar essa decisão? Como é que eu vou mitigar essas consequências? Como é que eu vou compensar as pessoas que forem brutalmente afetadas? É um segundo momento. Então, para mim, você tem que ter a capacidade na liderança de separar essas duas coisas. De ser bastante frio na hora de tomar uma decisão, e falar assim, qual é a decisão que eu preciso tomar? Fazer a escolha que você tiver que fazer. E aí depois, deixar essa frieza de lado e ser bastante pragmático e falar, deixa eu entender agora as consequências disso para todo mundo e pensar a melhor forma de lidar com isso para amenizar as consequências negativas. Eu acho que são dois momentos que fazem parte do trabalho, é o trabalho. Então, pode considerar isso difícil, né? Isso é o trabalho. E separar, a capacidade de separar essas duas coisas ajuda muito. A forma de fazer, eu acho que faz muita diferença também. Então, tratar as pessoas com dignidade, ser transparente, falar a verdade, né? Não enganar ninguém. Eu acho que isso faz muita diferença. Ninguém é burro, as pessoas entendem o que está acontecendo, e quando você consegue explicar para as pessoas por que você está tomando uma determinada decisão ou fazendo uma certa coisa, mostrar que você entende que isso não é bom para todo mundo, mas explicar os seus motivos, não quer dizer que as pessoas vão ficar felizes, vão gostar, não quer dizer que o impacto vai ser menor na vida delas, mas pelo menos elas vão entender por que você está fazendo aquilo. E eu acho que isso faz muita diferença em como cada um recebe o que eventualmente são más notícias. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom, muito bom. Porque eu tô aprendendo um monte, vão estar aqui vários dos meus caderninhos, mas verdade, Pedro, muito obrigado. Boa, e aí, falando sobre, tô aqui, né, agradecendo e tal, vou falar também, quem inspira você? Que pessoas te inspiram, atitudes ou comportamentos? Não precisam ser famosos, de repente, eu sempre falo, de repente as pessoas que estão perto, ou que a gente viu, enfim, também podem nos inspirar. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso. Eu não gosto muito de idolatria, assim, eu acho que eu me inspiro mais por gestos, por comportamentos, por coisas que eu vejo, eu vou montando meu mosaico, assim, de inspiração, mais do que uma ou outra figura. Mas para te dar um nome, uma pessoa que eu admiro demais é o Bill Gates. Eu acho que, assim, é um cara que teve um impacto brutal na indústria dele, soube a hora de tirar o time dele de campo, soube a hora de criar novos projetos, soube a hora de mudar o impacto dele no mundo, soube a hora de priorizar o tempo dele, a energia dele. É profundo no que fala, ele vai fundo, ele lê trocentos livros sobre as coisas, tem um pragmatismo maravilhoso para enfrentar os grandes problemas do mundo. Tem um livro dele sobre clima, né, que chama How to Avoid a Climate Disaster. Uma maravilha, é um livrinho desse tamanho, onde ele pega a questão do aquecimento global e vai fatiando ela com um pragmatismo brutal, assim. Então, eu admiro muito a forma como o Bill Gates conduziu a vida dele, assim, tudo que ele fez, mas principalmente como ele foi aplicando o jeito dele, a cabeça dele, a potência dele a diferentes questões ao longo da vida dele. Eu admiro muito. Excelente, excelente. Eu me lembro que quando a gente falou, quando, enfim, estourou, até falou-se da pandemia, do Covid e tal, retomaram, acho que, eu não sei se foi uma palestra dele, alguma coisa assim, de anos antes, ele avisando assim, falando, olha, gente, do jeito que a gente está indo, a próxima grande crise será a crise do vírus, será a crise e tal, e o pessoal falando sobre, resgataram esse documento, assim, esse vídeo, eu tenho com certeza que é uma palestra e tal. Eu falei, é isso, né, gente, olhar, entender onde estamos e para onde estamos indo, né? Uma visão muito boa, muito boa. Não, ele é de uma inteligência brutal, mas assim, em tempos de Elon Musk, do outro lado, eu acho que como a pessoa usa o poder e a inteligência dela é algo que eu admiro mais do que o poder e a inteligência. Muito bom, muito bom. E por falar nisso, eu queria que você contasse agora no campo e na esfera mais pessoal, de repente, aí do Pedro, queria que você contasse um pouco pra gente uma coisa que você ama muito. Uma coisa que eu Amo. Olha lá.
Não, tem várias coisas, mas assim, para ficar no campo do trabalho, assim, uma coisa que eu gosto não é um problema. Eu adoro problema. Eu adoro coisas que precisam ser consertadas, mudadas, transformadas. Eu brinco que no mundo do trabalho eu gosto de ser aquele primeiro cara que chega na cena do acidente, que tem que separar os escombros, priorizar o atendimento. Eu gosto muito de problema. Olha aí, tá vendo? Muito bom, muito bom. O design fica feliz, você trabalharia com os wicked problems, que a gente chama, que são os problemas complexos, que, adoro. Enfim, são problemas difíceis de resolver da sociedade, da humanidade e tal. Muito bom. E quando que você fica feliz, ou o que faz você ficar feliz? Tem muitas coisas também. Vou tentar tomar cuidado para ficar no campo do trabalho, assim. Mas principalmente nesses últimos anos, assim, acho que no começo da minha carreira eu gostava de resolver um problema que ninguém mais conseguia resolver. Quando todo mundo desistia do problema, assim, essa era a hora que eu ficava feliz. Falava assim, agora que todo mundo desistiu, é a hora que eu quero me matar nesse problema até se a pessoa conseguiu resolver. Depois, acho que na fase mais madura da minha carreira, eu acho que a minha principal satisfação vinha de ver pessoas realizando coisas que elas não se achavam capazes de fazer antes. Eu acho que o mundo do trabalho tende a fazer com que a maioria das pessoas ache que pode menos do que pode. Tem alguns grupos que sempre acham que podem mais do que pode, mas a maioria das pessoas tende a achar que pode menos do que pode. Aí quando você consegue fazer com que uma pessoa ou um grupo realize alguma coisa que eles entendiam ser impossível de conseguir, para mim isso dá uma satisfação muito grande. Muito bem, muito bom. E há alguma coisa, vou falar aí no mundo do trabalho, já que eu recorte aqui, mas há alguma coisa que te gere medo, ou do que você teria medo dentro do mundo do trabalho? Tem uns monstrinhos no mundo do trabalho, assim, mas eu acho que numa nota um pouco mais geral, eu teria medo de pessoas com certezas demais. Eu acho que gente que tem muita certeza sobre as coisas, em geral, é um perigo. É um perigo. Ainda mais se estiver em posição de decisão. Exato. Muito bem. E do que você não tem medo? Eu não tenho medo de fazer escolhas, assim. Eu acho que tem uma hora, e principalmente papel de liderança, que uma escolha tem que ser feita. E nem tudo pode ser decidido com base em dados e reduzindo o risco. Tem horas que precisa fazer escolhas mesmo. Tem duas portas, precisa entrar em uma das duas. E eu acho que a pessoa que ocupa uma posição de liderança mais alta, ela tem que gostar desses momentos. Ela tem que gostar de ser responsável pelas consequências boas ou ruins das escolhas, porque alguém vai ter que fazer escolhas em alguns momentos. Assim. Então, eu gostava desses momentos, eu gosto de tomar as decisões, óbvio, sempre que dá com racionalidade, mas quando tiver que fazer uma escolha também, eu gosto de ser a pessoa que tem que escolher, vou cortar o fio vermelho ou o fio azul e vamos ver o que vai acontecer. Olha aí, pressão pouca é bobagem, Você tem que gostar, você tem que se meter em posições onde aquilo que tem que ser feito, que faz diferença, é algo que você gosta de fazer. Porque você vai ter que fazer, então é melhor fazer com gosto, né, do que você vai fazer melhor se fizer com gosto. Exato. Até lidar melhor com a pressão, enfim, com toda a rotina. Muito bem. Pedro, essa foi minha última pergunta roteirizada para você, Boa. Mas agora eu também quero abrir aquele espaço de minutos, enfim, de quanto tempo você quiser, para você deixar um recado, enfim, qualquer aí, o que você quiser deixar de mensagem para quem está assistindo, para nós mesmos, para você no futuro. Eu brinco e falo, olha, esses vídeos, eles estão aqui, daqui a 2, 3 anos a gente vai retomar e falar, olha, eu estava certo, eu estava errado, isso eu concordo, isso eu não concordo mais. Mas, enfim, para você deixar uma mensagem para quem você quiser, para quem está assistindo, para você, enfim, fique à vontade. Eu vou falar, então, acho que principalmente para quem está em começo de carreira, eu acho que as pessoas em começo de carreira sofreram muito com essa mudança que veio pós-pandemia. O trabalho remoto tem muitas vantagens, tem algumas desvantagens, mas eu acho que é especialmente duro para quem está no começo de carreira. E aí as pessoas passam muito tempo sozinhas hoje, e lendo coisas, e vendo pessoas na internet. Não sei. Eu acho que às vezes isso pode ser muito aprisionador, né? E eu vejo gente muito nova tentando elaborar muitos pensamentos sobre carreira, idealizando o que eu quero ser, qual é o meu propósito, e se congelando, né, num lugar de muita dificuldade para se mover. Então, se eu puder deixar um conselho para quem está no começo de carreira, é assim, primeiro, escolhe alguma coisa que você gosta de fazer e fica muito bom nessa coisa.
não importa exatamente que coisa é essa, é óbvio, escolha alguma coisa que você gosta, que é bom e que as pessoas valorizam, mas você ficar muito bom em alguma coisa vai te abrir muitas portas no futuro. Então a primeira coisa, assim, tem 10 coisas que você gostaria de fazer, escolhe uma e fica muito, muito bom nela. Uma vez que você ficou muito bom nessa coisa, portas vão se abrir, porque as pessoas vão precisar de você e vão querer por uma competência específica. E aí você vai poder usar isso para criar outras oportunidades, para conhecer mais coisas. E essa é a hora de você se cercar de gente que quer seu bem. Então você trabalhar com uma liderança que quer o seu crescimento, você já está lá com o super trunfo de ser super bom numa coisa. E aí você tem uma liderança que quer ver você crescer, essa é uma combinação muito boa. E eu vejo as pessoas não percorrendo essa primeira fase de escolher uma coisa e ser muito boa e perdendo as oportunidades do futuro. Então, se eu puder dar um conselho, divida a sua carreira nesse estágio inicial em 2 momentos. Primeiro, se detonar, ser a melhor pessoa em alguma coisa, depois se cercar de oportunidades e gente boa. E aí, nessa hora, buscar otimizar o seu tempo, fazendo cada vez mais daquilo que você gosta, que você é feliz fazendo, e cada vez menos daquilo que você não gosta. Porque esse é um indicador que a gente ignora muitas vezes, mas assim, aquilo que você gosta de fazer no trabalho, provavelmente é aquilo que você vai fazer melhor. E se você, com responsabilidade, tentar fazer cada vez mais daquilo que você gosta, cada vez menos daquilo que você não gosta, provavelmente você vai acabar dirigindo a sua carreira para o melhor lugar possível. Então, tenta não elaborar demais, não intelectualizar demais, tenta fazer, ser bom nas coisas e focar naquilo que você gosta de fazer, que eu acho que isso, se você se cercar de gente boa, te leva para os melhores lugares do trabalho. Então pronto, esse é o meu conselho para a gente em começo de carreira. Muito bom, maravilhoso. Você estava falando, lembrei de uma amiga que ela fala algo muito interessante e tem muito a ver com o que você está falando, que ela diz, lembre-se que aquilo que a gente escolher fazer, você vai fazer por muitos anos, dependendo da sua idade, 50 anos, 30 anos, 40 anos mais. Então, dentro de uma forma, tente achar esse equilíbrio, que eu acho que é bom, porque isso, a gente vai passar muitos anos assim fazendo isso ativamente, depois a gente pode até fazer em outros modos, mas esse equilíbrio é fantástico. Muito bem. Pedro, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua, pelo espaço que você concedeu para mim, para quem está nos acompanhando. Eu tenho falado bastante que é uma grata surpresa receber o tempo das pessoas, porque tempo é tão difícil, é tão precioso, é tão complicado, todo mundo está sem tempo. Então, receber o tempo de alguém é algo preciosíssimo, é um presente muito, muito valioso. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui, por ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua história, da sua experiência, da sua visão. Tenho certeza que vai ficar aquele gostinho de quero mais, mas é de propósito. Vamos deixar todo mundo com esse gostinho de quero mais depois. Mas é isso, obrigado de verdade pela sua presença. Não, obrigado eu, assim, pelo seu tempo e por quem nos assistiu, pelo tempo de vocês também. Prazerzaço estar aqui, bater papo, trocar ideia, sempre que você quiser. Maravilhoso, muito bem. E a quem acompanhou a gente então até aqui, até esse momento do vídeo também, meu muito obrigado. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais.